Animal reina aqui na nossa programação. A nossa anfitriã é Carla Farrima, mas antes de colocar ela oficialmente no faleiro, é claro que eu vou receber a minha dupla de dois, meu amigo, mestre e melhor comentarista político, professor João Edson. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Carla, Washington, Anderson. Agradecer pessoalmente a Flávia, né, pelo carinho que acabou de sair aqui. Rasgou elogios ao professor. Obrigado. Chamou o senhor do melhor dos melhores, professor. Eu tenho um carinho muito grande pela família dela, tá? Durante muitos anos a gente trabalhou. E para o nosso ouvinte, nesta quinta-feira, Quintou. com ar tenso no Brasil, no mundo, né? Pesados. Áreas pesadas. Sim, infelizmente. Né? A gente vai destacar, conversar, havendo espaço aqui na nossa programação. Gostaria que o senhor destacasse o primeiro assunto que eu e o professor conversamos aqui nos bastidores. Ele disse: Marcela, a FIFA reconheceu que foi pênalti lá do Fluminense. Isso, o Conselho Arbitral da FIFA recomendou para o próximo árbitro, se acontecer um lance daquele, é pênalti na decisão. Ou seja, para a gente não vale, de agora para frente exatamente. Vai valer. Foi um erro não ter aplicado o pênalti. Podia mudar o jogo, a gente não sabe. Provavelmente não vai ter a mesma. Não sabia. Ele não sabe se ia fazer o gol, né, primeiro. Também. E se fizesse. Agora sim, mudou a história do jogo a partir daquilo, sim. Para quem está jogando tem um baque muito grande. Vamos ouvir o povo sobre isso? Vamos. 99803-5580. Deixa eu colocar a nossa anfitriã na roda. Eu estava aqui apresentando múltiplas e olhando para a porta, olhando para a janela. Falei, gente, será que Carla Farrima não vem hoje? Será que vai ser online? De repente, aos 44 do segundo tempo, ela chegou. Carla Farrima. Estava aquecendo. Bem-vinda. Que bom que você está aqui presencialmente. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor, ouvintes da rádio. Eu vim hoje, cheguei, eu venho acompanhando. Falei, eu vou cuidando do horário, que vai dar tempo de chegar. Mas hoje deu tudo certo, falta em sair de casa a tempo. Porque, né, todas essas obras em Cuiabá aqui, a gente tem que calcular 20, 30 minutos para chegar agora nos lugares. Mas deu tudo certo. Hoje, nosso convidado que é virtual. Virtual? Está virtualmente conosco. Conta para o nosso ouvinte primeiro o tema que você selecionou hoje e quem que vai conversar conosco. Não sei se todo mundo tem acompanhado, tem conhecimento, mas aqui no nosso estado nós temos um santuário de elefantes. E ontem chegou uma nova moradora, a Kênia, a elefanta que chegou para morar aqui em Chapada. E ano passado nós conversamos com ele, eu falei, não, Daniel, eu quero te levar de novo na rádio, porque se eu não me engano, ele vai me corrigir, mas ela é a última elefanta que morava em cativeiro aqui na América do Sul. Então, hoje não existem mais elefantes. É Argentina? Ela estava na Argentina e ela veio para cá agora para viver ali livre. Então, temos a honra de receber o Daniel Moura, que ele é biólogo e diretor do Santuário de Elefantes Brasil. Cadê o Daniel? Daniel Moura vai conversar conosco direto do santuário. Será que a gente vai conseguir ver a Kênia, a elefanta? Ele que está ali, não sei se está em pé, mas então vou pedir para sentar, que vai ser um faleiro longo. Daniel, muito boa tarde, bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tem um pequeno barulhinho aqui, mas já vamos desligar e aí a gente consegue conversar melhor, porque ao vivo é ao vivo, né, gente? Não tem jeito. O pessoal tá passando, acabou de levar um pouco de feno para Kênia aqui dentro do espaço que ela acabou de chegar, né? Pronto, acho que já tá melhor agora. Imagina, fica tranquilo, só da disponibilidade em conversar com a gente ao vivo, aí do ambiente, do santuário de elefantes. Essa chegada movimentou. Na imprensa se falou muito, eu recebi nos grupos também de WhatsApp, é um assunto que movimentou, mas antes da gente falar dessa chegada, tem pessoas que não sabem que tem o Santuário de Elefantes, que não conhecem também um pouco do seu trabalho. A gente tem o bom costume de sempre aproximar os nossos convidados da audiência da CBN Cuiabá. Conta um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu encontro também com o Santuário de Elefantes e um pouco também da história do santuário aí em Chapada dos Guimarães, para quem não conhece, conhecer um pouco mais de ambas as histórias que muito nos interessam. Claro, será um prazer. Bom, o santuário se estabeleceu aqui na Chapada em 2014, oficialmente, quando ele foi fundado. A gente procurou diversas propriedades no Brasil, em vários biomas diferentes, procurando uma propriedade que fosse, digamos, perfeita para os elefantes. Por quê? A gente trabalha tanto com elefante africano e asiático, e são dois animais de continentes diferentes, comportamentos diferentes e climas diferentes, né? E depois de mais de ano procurando, a gente conseguiu encontrar na Chapada dos Guimarães esse lugar mais adequado
por conta do tipo da diversidade de vegetação que existe no Cerrado. Então a gente conseguiu encontrar na Chapada esse clima que fosse tanto adequado com características de savana para elefantes africanos e com características de floresta ao mesmo tempo para os elefantes asiáticos. E a disponibilidade de água, apesar do período seco por muito tempo, mas a disponibilidade de água, da temperatura, das altas temperaturas, ajuda muito na vida dos elefantes que foram retirados da natureza, encaminhados para cativeiros inadequados, muitos deles vivendo em lugares que gelava, né? Que nevava, aliás, né? A Quênia, por exemplo, a gente teve que adiar a viagem dela por 1, 2 semanas porque estava menos 5 graus, né? Então não tinha a menor condição de transportá-la, mas deu tudo certo e ela chegou ao santuário. Por que elefantes? Por que no Brasil? Por que aconteceu tudo isso? A equipe do santuário é formada por especialistas de elefantes, e o cofundador e atual presidente do Santuário de Elefantes é o Scott Bless. Ele é americano, trabalha com elefantes desde os 15 anos de idade, ou seja, ele tem quase 40 anos de experiência com elefantes, e é um dos cofundadores do Santuário do Tennessee de Elefantes na década de 90. Ele não atua mais nesse santuário, e uma equipe de profissionais brasileiros, em contato com eles e especialistas em elefantes em vida livre, chegou à conclusão de que seria muito interessante, na América do Sul, existir um santuário para elefantes. Por quê? Porque existiam muitos elefantes em cativeiro aqui, ainda no começo dos anos 2010. Pelo menos aí uns 30 no Brasil, mais uns 30, 20 na América do Sul inteira. Então a gente estava com uma média de 50 elefantes quando a gente mapeou e quando resolveu fazer esse elefante. E a gente decidiu fazer no Brasil porque eram brasileiros envolvidos e por causa do clima muito mais adequado. E desde então a gente tem feito contatos com os locais que existem elefantes em cativeiro para oferecer condições melhores para esses animais, que muitos eram de circo, foram apreendidos e encaminhados para os zoológicos locais. Os zoológicos locais eram os únicos locais que poderiam receber elefantes porque não existia um outro lugar, mesmo sem as condições adequadas. Hoje já existe um santuário com expertise, com ambiente, continua sendo um cativeiro, mas com proporções de vida livre, milhares de metros quadrados, muitos hectares de floresta com características naturais para esses animais. E desde então a gente conseguiu trazer até o santuário, em 9 anos, 11 elefantas. A maioria é fêmea em cativeiro, por isso que eu já estou falando elefantas, porque não tem nenhum macho ainda, não veio nenhum para o santuário. O que estava prestes a vir, a começar a documentação, faleceu dias antes da gente trazer a Quênia, que morava no mesmo zoológico que ela, e ele era já um elefante no início da sua fase idosa, mas com muitos problemas de saúde, então ele não aguentou essa vida que ele teve ali e veio a falecer, infelizmente. Desde então a gente tem trabalhado para trazer elefantes tanto da América do Sul quanto do Brasil. Ainda existem no Brasil em cativeiro pelo menos 11 elefantes e na América do Sul mais uns 10 mais ou menos. Então a gente deve ter mais de 20, 25 elefantes aí, em média na América do Sul, ainda precisando de um local adequado, porque eles vivem em situações completamente inadequadas, por causa de grandes danos para a saúde deles, tanto física quanto psicológica. E faltou só você contar um pouco da sua história, não é, Carla? De como nasce esse amor, essa conexão, porque imagino que muita gente se pergunta, mas como é que ele foi parar lá? Como é que nasce esse interesse? Pois é. Então, eu sou formado desde 2009, mas trabalho com animais desde adolescente. Sou especialista em manejo de conservação de animais silvestres e tenho minha carreira basicamente trabalhando com santuários, não só com de elefantes. Antes de vir para o Santuário de Elefantes Brasil, eu trabalhei com o Rancho dos Gnomos, dei suporte para outros espaços que são santuários. Por quê? Porque eles têm uma mentalidade, uma visão diferente de como a gente pode tratar dos animais em cativeiro, que é respeitando a individualidade e as necessidades de cada animal, pensando, claro, na espécie, mas também nas necessidades daquele indivíduo, né? Então seria um lugar que não tem nenhum fim de entretenimento, nem nada do gênero. E é uma das coisas que eu realmente acredito. Então, trabalhando em outros santuários, quando eu soube do Santuário de Elefantes Brasil, eu tive contato com a equipe antes da fundação, me coloquei à disposição do que eles precisassem, da minha experiência com o santuário, já que estava vindo uma equipe de pessoas de fora do Brasil também para trabalhar aqui. Me coloquei totalmente à disposição, todos tiveram afinidade, e a gente desde então começou a trabalhar junto. Fui voluntário deles por muito tempo, depois biólogo voluntário,
até incorporar a diretoria. Eu faço parte da diretoria do santuário desde 2018 e sou biólogo responsável aqui pelo trabalho que é desenvolvido pelo santuário. Sou especialista em transporte de animais, né, de elefantes em especial. Então, eu estou à disposição sempre para o santuário, que tem esse trabalho muito carinhoso com os animais e com os elefantes. Eu vim trabalhar com elefantes por um acaso do destino total. Não estava nos meus planos. E eu não neguei, porque era uma coisa incrível, né? Não teria como, né? O destino esfregou na minha cara, falou, é isso que você vai ter que fazer. Enfim, desenvolvo outros trabalhos com resgate de animais no Instituto Nina Rosa também, que faz soltura de animais reabilitados pelo IBAMA. Então tem uma série de trabalhos que eu desenvolvo com animais, em especial nesses dois, Santuário de Elefantes Brasil e Instituto Nina Rosa. Daniel, João Edson, prazer falar com você. Aí no santuário, vocês só tem elefante ou outros animais vai também? E já explica pra gente como que é a adaptação. Por exemplo, ela estava na Argentina. Com exceção Sim. de alguns locais na Argentina, a temperatura é muito diferente, né? Mesmo nos locais mais quentes, que é a região de Corrientes ali para cima, a noite é fria também, é bem diferente daqui. Como que é essa adaptação? E esse santuário só atende elefantes? Em cativeiro, nosso trabalho central principal são os elefantes, até porque o nome do santuário é Santuário de Elefantes Brasil, mas ele serve como uma espécie de guarda-chuva sob a marca Santuário de Elefantes Brasil, sobre o trabalho que é desenvolvido. O trabalho aqui, por exemplo, hoje a área dos elefantes são 3 áreas: elefantes africanos fêmeas, elefantes asiáticos fêmeas e elefantes machos asiáticos. São 3 áreas distintas. Tem 35 hectares no total de área para elas explorarem. A fazenda, a propriedade, tem 1.200 hectares, então são 10 milhões de metros quadrados, repleto de vida nativa. Então, a presença de onça, a presença de antas, de veado, de araras e uma série de outros animais aqui é constante. Em paralelo aos elefantes em cativeiro, a gente tem uma parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no qual eles resgatam de tráfico de animais silvestres, animais atropelados e uma série de outras situações que esses animais precisam de reabilitação para uma posterior soltura. E a gente faz esse suporte para cá. A gente está com uma arpia, que era do Pará, que foi resgatada no Pará, foi encaminhada para cá, porque era o lugar mais perto que tinha condições do Pará para ela ser reabilitada, está reabilitada, e a gente está em contatos para fazer a repatriação dela para o Pará, para ela ser solta. Temos 2 tamanduás fazendo a reabilitação também aqui para ser soltos, serão soltos na propriedade, já soltamos águias, veados, antas, entre outros animais. Então tem um trabalho paralelo com o elefante, que é um animal exótico no Cerrado, que não é natural do Cerrado, servindo de guarda-chuva aí para também realizar um trabalho com as espécies nativas da região. E na área da propriedade do santuário essas espécies estão protegidas, porque não tem caçador, não tem exploração desses animais por absolutamente nada, né? E a adaptação dos elefantes no santuário é simples, é fácil. Por quê? Porque eles estão vindo para um clima que a fisiologia deles é acostumada, mesmo que eles não tenham vivido nesse ambiente por muito tempo. A Quênia, por exemplo, que acabou de chegar, ela viveu por 40 anos no zoológico. Ela chegou com praticamente 3, 4 anos de idade lá, vinda... Qual cidade que era o zoológico na Argentina? Qual cidade? Mendoza. Nossa, bem fria, pé dos Andes. Bem, estava praticamente... Tava nevando uma semana antes lá. Ela saiu de lá praticamente com 4, 5 graus de temperatura. É muita violência isso para um elefante, é muito pesado. E aqui no Cerrado é muito calor, apesar de ter alguns períodos frios, mas assim, não tem como comparar. E é extremamente adequado para os elefantes. Então, na questão do clima, isso já para ele já é confortável. Falando de elefante africano, que tem uma fisiologia para a savana, vir para o Cerrado, tá ótimo para ele, né? Tem chuva constante, isso é maravilhoso para eles também, eles amam, e eles têm autonomia e liberdade total para escolher onde eles vão ficar. Toda essa área que está atrás de mim é onde a Quênia está. Ela foi solta hoje nessa área para começar a explorar esse, a gente chama de piquete, é um habitat de elefante, hoje tem 50 mil metros quadrados, dividido em 3 áreas. Ela está no piquete 1, com 20 mil metros, tem um piquete 2 com uma área menor, e o piquete 3 que tem a PUP, que acabou de vir da Argentina também em abril. Sim.
elas se veem, mas elas ainda não têm um contato direto. A gente vai fazendo essa aproximação aos poucos. Essa aproximação e esse contato com outros elefantes também faz parte dessa aclimatação dela e esse para ela ficar mais confortável aqui, né? Então a presença de outros elefantes é importante, mas precisa fazer isso com cautela, com cuidado, para ver se elas se aceitam. Então tem cercas para a gente fazer essa aproximação para que possa ocorrer da melhor forma possível. Se elas não quiserem ficar juntas, a área é muito grande para que elas fiquem confortáveis, explorando sem problema, e se elas quiserem ficar juntas, e a gente acredita que isso vai dar muito certo, elas vão ser amigas, vão ter contato aí e fazer uma companhia para outra. Tá entrando aí, quem tá no YouTube, corre lá, tá vendo. Carla, esse vídeo você que mandou ali pra nossa produção, conta. Foi esse vídeo de ontem, tá disponibilizado no Instagram do Legal. Santuário, na hora que ela chegou ali, que ela chega primeiro num espaço bem menor, né, até pra ela descer do caminhão, tudo isso, então ela vai... Aqui atrás. Isso. Anderson, coloca de novo a imagem para quem está assistindo lá no YouTube ver. Conta um pouco para a gente como é que foi essa viagem. Você que é um especialista, correu tudo bem nessa viagem? Já falou aí a mudança de clima, como é que ela chegou, como é que ela estava? Conta para a gente enquanto o Anderson vai colocando aqui na tela para quem está nos acompanhando no YouTube esse vídeo. Legal, esse vídeo que está mostrando é um centro veterinário, que foi onde a caixa de transporte dela foi descarregada e ela ficou desde ontem, das 10 da manhã até hoje de manhã, mais ou menos 24 horas, que seria o primeiro lugar de aclimatação ali para ela se sentir segura. Seria o primeiro lugar que ela ia ter de referência de segurança. Então tinha alimentação, tinha uma pilha de terra para ela jogar no corpo, frutas, verduras, uma série de quitutes e guloseimas para ela ver que era um lugar acolhedor, né? A viagem durou 5 dias, da Argentina até aqui, as viagens bem longas, acordava-se muito cedo, encerrava muito tarde, apoio da PRF, 2 carros, 3 vans de apoio, 2 grandes equipes técnicas em carros diferentes para, se tivesse qualquer tipo de intercorrência com uma das equipes, a outra equipe continuava a viagem para que não tivesse chance da Quênia não chegar no santuário. Então, esse protocolo de segurança e de ação é feito com meses de antecedência, né? Já tivemos 4 viagens da Argentina para cá, trouxemos 2 elefantes africanos, um africano e um asiático de Buenos Aires, e 2 asiáticas e uma africana de Mendoza, 5 elefantes no total da Argentina, né? Não existem mais elefantes na Argentina, a Quênia foi a última dessas elefantas. As viagens foram com paradas estratégicas a cada 2, 3 horas para alimentação, hidratação. A caixa de transporte dela era monitorada por câmera, então a gente sabia exatamente como estava a expressão dela, se era necessário parar um pouco mais, um pouco menos. Tinha aquecedor para aguentar a viagem no trajeto na Argentina até Foz do Iguaçu, que ainda estava muito frio. Então foi pensado em todas as possibilidades. Temos ventiladores para caso estivesse quente demais. Enfim, tem uma série de elementos que a gente consegue adaptar ali na caixa de transporte para fazer com que essa viagem ocorra da melhor forma possível. E dentro dela tem estruturas que contêm água para, durante o trajeto, sem parar, ela conseguir se hidratar e também se alimentar, né? Então, é feito esse monitoramento dela literalmente 24 horas durante toda a viagem. E ela veio super bem na viagem, se alimentando bem, a expressão muito bem. A caixa de transporte, na hora que chegou nesse centro veterinário aqui atrás, ela demorou só 25 minutos para sair da caixa. Em contraste da Quênia, a da Pup, que chegou antes, demorou 9 horas para sair da caixa. Ela não queria sair da caixa. E tá tudo bem ela não sair da caixa, porque ela estava se sentindo segura na caixa, num lugar novo. É tudo no tempo deles, sempre no tempo deles. Se precisasse esperar 24 horas, a gente esperaria, não teria problema. Ela estava comendo, bebendo água. Para ela era muito novidade, então ela não precisava fazer aquilo. Ela olhava cada pedacinho de grama, ela não tinha contato com isso. Então, assim, era tudo muito novo. Então isso faz toda a diferença, permitir que as coisas sejam no tempo deles. E a Quênia teve só esses 25 minutos para sair da caixa de transporte. Hoje de manhã abrimos o piquete para ela saiu de imediato, já foi para a poça de lama, jogou a lama no corpo, que é uma coisa de extrema necessidade fisiológica para fazer o skincare dela, tirar tecido morto. A gente corta
A gente já corta o cabelo, a gente faz a barba, corta a unha, elas precisam cuidar do corpo delas também. Então elas precisam de elementos naturais para elas fazerem isso. Árvores para elas se molhar, se sujarem de lama, se esfregarem na terra, tirar a pele morta, tirar parasita. Então, para refrescar no calor, elas jogam a lama também. Então tem uma série de características de coisas simples, básicas, que eles precisam e eles não têm cativeiro inadequado. Essa área delas que é gigantesca, é uma área simples, no final das contas, porque a gente simplesmente só cercou uma coisa que já existe natural e deu oportunidade para elas serem elefantes novamente, coisa que elas não tinham onde elas moraram por 30, 40, 50 anos até, né? Então é oferecer um projeto novo, que é uma coisa extremamente simples, que é oferecer o que eles teriam na natureza, basicamente. É um cativeiro, só que com proporções de vida livre, né? Daniel, vou pedir para você nos aguardar por conta do intervalo. O repórter CBN chega, mas a gente tem muita pergunta. Tem pontos, quinta-feira, 10 de julho de 2025. Antes de voltar para a nossa pauta para a defesa animal, eu vou mandar um abraço para o Igor, querido, que passou por aqui. Um abraço para você. Mário também deixou mensagem, daqui a pouco eu vou soltar. Júlio César, querido, e está dizendo aqui, professor, que quem vai apitar a final da Copa do Mundo de Clubes é um árbitro brasileiro? Isso é bom ou ruim, professor? É uma forma de a gente estar na final, né? De algum jeito. De algum jeito estamos na final. O árbitro brasileiro tem um problema. Tem um problema não, tem uma questão assim que é inexplicável. Normalmente os árbitros brasileiros apitam muito bem em jogos que não envolvem o time brasileiro. E quando vem aqui pro doméstico, muda completamente a questão da forma de apitar. Então, assim... Em Casa de Ferreiro, já ouviu isso? Deve ser. Eu acho que lá o coração dele não tende tanto, não sofre as pressões da CBF, não sofre as pressões comerciais que oferece aqui dentro. Alguma coisa tem de errado. Nem sei quem é. O Júlio César que deu essa notícia aqui. Conta pra gente quem é. Deu seu Abade, né? Possivelmente o Abade. Um abraço também a Márcio, que deixou o seu alô. Daqui a pouco a gente coloca a sua mensagem. Participa 99803-5580. Lembrando a você que amanhã tem sorteio para o Festival Baguncinha. Se você quer ir, manda aqui, fala por que você quer ir, se é fã, qual é o artista preferido, a sua história, que amanhã a gente vai sortear um par de ingressos. Quem conversa conosco no quadro Defesa Animal é Daniel Moura, biólogo e diretor do Santuário de Elefantes, que fica em Chapada dos Guimarães. Daniel, já tem muito ouvinte aqui perguntando, tem ouvinte que não sabia que fica em Chapada dos Guimarães, tem ouvinte que perguntou aqui quantos hectares aí o santuário tem, e perguntaram qual a idade média aí. São elefantas, são fêmeas. A gente pode falar elefanta? É correto, Daniel? Por favor, nos ensine. É correto. Elefanta ou aliá. É diferente. Ou fêmea de elefante. Não tem problema. São essas três opções, estão certas. Elefoa não existe, mas é engraçado, não tem problema também, tá tudo bem. E estão perguntando a idade da Kênia também. Você disse que ela saiu com agilidade. Estão perguntando se ela é mais nova que a outra que chegou, que antecedeu ela. Conta um pouco, faz um balanço da idade aí e do perfil para quem está perguntando aqui. Tá, a Kênia tem 44 anos. Isso ela é considerada uma jovem senhora. A gente começa a considerar um elefante idoso a partir dos 50 anos, mais ou menos, por ali. Isso é uma questão mais nossa, né? Humana, mas enfim, para eles envelhecem também. A gente definiu, tecnicamente, cientificamente, que ali por volta dos 50 anos começa essa fase, a terceira idade dos elefantes. A Pupi, que chegou anterior a ela, tem menos de 40 anos, 30 e poucos anos, mas não necessariamente significa que é mais jovial, ou vai depender do que, como o cativeiro pressionou muito a vida desses animais. Então, às vezes, você pega um elefante que é muito mais velho, mas está com muito mais saúde, muito melhor, por conta das condições que eles viveram, né? A gente tem uma jovem aqui, mesmo jovem, que é a Guilhermina, que também veio da Argentina. Ela tem 26 anos de idade, nasceu no zoológico, é a única elefante asiática por aqui na região América do Sul, Brasil, que nasceu, da espécie asiática que nasceu em cativeiro. Ela nasceu literalmente dentro de um buraco, que esse recinto deles, minúsculo, era abaixo do nível do chão. Então ela nunca tinha nem visto o horizonte, assim, próximo, ela só via muro, nos 25 anos que ela morou dentro desse zoológico. E quando ela chegou para cá, ela simplesmente parecia um labrador de felicidade, explorando o ambiente. A mãe dela tinha mais de 50 anos, já veio a óbito, ela veio bem doente para cá para o santuário.
As outras elefantes que tem aqui têm em torno de 50 e poucos anos, perto de 60, 65 anos, que já são bem idosas essas elefantas. Então, a maioria das elefantas que estão em cativeiro são a média de 40 anos para cima já, que era uma época que ainda tinha muitos elefantes em circo, era a finalização do ciclo dos animais em circos, e muitos desses animais foram apreendidos e encaminhados para zoológicos. Então, os zoológicos em si não traziam muitos elefantes, então os circos traziam muito, e eram essas situações que se encontravam. E eles usaram muitas fêmeas, principalmente fêmeas de elefantes asiáticas, porque elas são menores de todas as duas espécies, africana e asiática. Ela não tem aquele marfim, então é um animal muito mais tranquilo. Então, para exploração, a fêmea asiática era muito melhor para essa finalidade. E continuava sendo um animal imponente, muito grande, que chama atenção. Os machos são mais temperamentais, por assim por dizer, então eles tentavam explorar menos para o circo, né? Para os zoológicos, acabava podendo ter tanto africano quanto asiático, porque eles não ficavam sendo explorados para elementos circenses, né? Então era mais fácil manter em cativeiro. Então nos circos acabavam sendo muito, muito fêmea asiática. Então tinha essa exploração de gênero. Daniel, existe a perspectiva de procriação no santuário? Já adiantou minha pergunta. Não? Não, nenhuma. A gente não pretende, quando a gente fez o santuário, nunca foi um objetivo, e a gente não pode, por conta desses animais não serem nativos. Não existe um programa de conservação de elefantes em cativeiro. Eu não tenho como reproduzir elefantes em cativeiro e colocar eles na natureza. Primeiro porque mal tem natureza para inseri-los novamente, e os que estão lá estão sendo extremamente caçados. E você não tem como enfiar um grupo, algum indivíduo dentro de um grupo social que foi construído ao longo de milhares de anos, passando de geração para geração. Então, reproduzir elefantes em cativeiro para conservação, só se fosse guardar espermatozoide, óvulos, para pensar num futuro, quem sabe uma arca de Noé de banco para isso. Para esses animais não tem área e não dá para reproduzir eles em cativeiro com essa finalidade. É muito difícil reproduzir elefante em cativeiro por conta... impacta muito eles, o cativeiro inadequado, que é a maioria dos lugares, ou seja, no caso no Brasil, todos os zoológicos são completamente inadequados. Só tem um caso de sucesso de reprodução, que foi no zoológico de Belo Horizonte, e que não significa que isso tenha sido benéfico para eles. Não tem um programa de conservação, é reprodução por reprodução para continuar mantendo esses animais em cativeiro. Nosso objetivo é dar um fim de vida digno para esses animais, mostrar com o trabalho daqui que existem outras formas da gente contemplar os animais que não colocando eles em cativeiro. É ela que está atrás de você? Ela apareceu. Você não consegue ir lá mais pertinho, Daniel? Nunca te pedi nada, tô pedindo ao vivo. Eu não posso ir lá porque tem um limite de segurança, então a gente não pode invadir tanto o espaço ali. Mas já deu pra gente ver. Daniel, aproveitando que ela apareceu aí, pra quem tá assistindo pelo YouTube vai conseguir ver. O mais perto que a gente vai conseguir chegar, pronto. Gente. É o mais perto que a gente vai conseguir chegar dela. Mas eu queria que você contasse pra gente como que a estrutura do santuário. Tem toda uma equipe, eu lembro que a gente conversou, existem câmeras, vocês conseguiram, eu lembro que vocês queriam instalar mais câmeras ainda pra conseguir fazer esse monitoramento, porque a gente sabe que elas ficam livres ali, mas pode acontecer alguma intercorrência, né? E vocês estão sempre apostos pra isso. Sim, a gente tem equipe 24 horas aqui, tem parte da equipe moradora do próprio santuário, o presidente e a vice-presidente moram aqui, estão em tempo integral. Quando eu falo tempo integral é 7x1, escala 7x1, 24 horas por dia, porque trabalhar com animais funciona dessa forma. Tem uma demanda, não tem feriado, então tem que criar uma escala, um esquema todo para que as pessoas consigam em algum momento descansar, mas os animais têm 24 horas, 7 dias por semana dentro do ambiente deles, e é isso. Então a gente tem biólogos, veterinários, tratadores, tem a equipe, tem advogados, tem designers, tem uma equipe multifuncional para dar conta tanto do tratamento dos cuidados aqui, quanto da questão de imagem, de comunicação. As pessoas não podem visitar aqui, só que a gente tem um trabalho nas redes sociais de comunicação, de fazer com que as pessoas se sintam muito próximas dos animais aqui, contando as histórias delas, de toda a história antes delas virem, quando elas chegam e todo o período delas aqui. Se elas têm problema de saúde, se o tratamento está funcionando, se não está funcionando. A gente faz as lives, a gente tenta ser transparente para que as pessoas conheçam a importância de cuidar desses animais sem que as pessoas tenham eles como um entretenimento, né? Então, essa questão da comunicação é muito eficiente. Então, a gente tenta ser transparente para que isso funcione da melhor forma possível. E
não é à toa que cada vez mais tem seguidores, pessoas apoiando santuários e a não exploração desses animais, né? Então, a nossa forma de trabalhar, a gente acredita que seja uma forma muito funcional. Se tem outras formas que se complementam, né? A estrutura aqui, a gente tem o centro veterinário, pensando em infraestrutura, é a única área coberta, com telhado para elas. Não tem parede, não existe parede, não existe um cômodo, um lugar que elas vão ficar confinadas. E se elas quiserem ficar aqui, por conta do sol, qualquer coisa do gênero, elas podem ficar aqui. E quando elas querem ficar na área externa, elas podem ter acesso à chuva, a hora que elas quiserem, ao sol, a hora que elas quiserem, ao lamaçal, a hora que elas quiserem, ao riacho, se molhar, a hora que elas quiserem, elas têm autonomia. Então, o pilar do santuário é oferecer novamente autonomia para esses animais, coisa que foi tirada. Então, eles escolhem o que eles vão comer. A gente chama de volumoso, que é capim, que é galhos, folhas, frutos, que é o que eles comeriam naturalmente em vida livre. 70%, 80% do que eles comem, eles escolhem. Eles que escolhem o que eles vão comer a hora que eles vão comer. 20%, 30%, a gente suplementa, que é com frutas, verduras, legumes, que é para treinamento deles, que é para suplementar a dieta deles, que foi feita de maneira errada por muito tempo, e a gente tenta trazer nutrientes ali para compensar o que eles não tiveram durante a vida deles, e para aproximar eles da gente para fazer esses treinamentos, para fazer tratamento veterinário, entre outras coisas. Daniel, se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Mas me parece que o elefante ele é muito afetivo, né? Ele desenvolve vínculos. Como que é esse animal que estava lá no cativeiro, ou seja, no zoológico ou no circo, quando ele chega ao contato com vocês, o contato com o humano? Como que ele desenvolve isso? E é possível ele estabelecer relações afetivas sendo um africano ou outro asiático? Eles conseguem se tornar amigos? Então, vou começar pelo final. Sim. Os elefantes asiáticos estão separados dos africanos aqui, eles não vão ter contato. Sim. São espécies de tamanhos diferentes, comportamento diferente, alimentação, apesar de serem herbívoros, comer folha, tudo árvore, a forma de comer é diferente, eles são animais diferentes. Então a gente não coloca eles juntos, eles não se encontrariam naturalmente na natureza. E os africanos são muito maiores e muito mais fortes. Então, numa eventual, se eles se estranharem por algum motivo, não faz o menor sentido, eles poderiam brigar e teriam, a gente saberia o que ia acontecer. A gente não precisa fazer esses experimentos, colocar esses animais juntos, porque daria problema. No zoológico, chegaram a colocar a Mara, que é uma elefanta asiática que está aqui, com a Pupi, que é a outra africana que chegou, e a Cook, que é uma elefanta que faleceu no zoológico antes. Eles empurraram ela para o fosso do zoológico, derrubaram ela lá, nunca mais colocaram junto. Então, assim, coisas que não precisamos fazer, experimentos que não precisamos fazer. Então, a área das fêmeas asiáticas é separado das fêmeas africanas, e a dos machos asiáticos, não tem nenhum ainda, mas quando vier, é separado das fêmeas asiáticas. Eles poderão ter contato por uma cerca grande, uma extensão longa, mas não podem ficar juntos para evitar qualquer possibilidade de reprodução desses animais. E o vínculo afetivo, eles são mamíferos. Mamíferos têm vínculos afetivos muito fortes, né? Principalmente animais que são, como se diz, gregários, que vivem em grandes grupos e tudo mais. O vínculo afetivo que ele cria com uma pessoa no zoológico é complexo de dizer. Ela não tem alternativa, ela vai ter que criar um vínculo com aquela pessoa que vai trazer alimentação. Ela é forçada a ter vínculos. Aquele vínculo é de amor, aquele vínculo é de submissão, aquele vínculo é de frustração, eu não tenho mais o que fazer aqui, é o que eu tenho que aceitar. Quando a gente pega esse animal, traz ele para um lugar e coloca aqui, e ele tem outros elefantes em um espaço gigantesco, no geral, ele não quer saber de ninguém, ele vai para esse espaço. O tratador dele estava aqui, e está com ele há alguns anos, né, do zoológico, veio junto e tudo mais. Tem um vínculo afetivo com ele. Mas ela ficou a maior parte do tempo lá dentro, não queria saber de ninguém. Ela até volta para perto das pessoas, para o centro veterinário, que ela se sentiu segura. Ela vem eventualmente, talvez para ter uma aprovação, tipo, olha isso tudo que eu tenho, olha o que eu estou fazendo aqui, olha esse mundo todo, e depois vai lá e mergulha de novo e fica lá aproveitando. Então, assim, a gente precisa criar um espaço natural para eles para saber como é que eles são de fato. Então, a gente descobre quando um elefante, como é a personalidade daquele elefante, quando a gente coloca ele num espaço desse. Antes, ele é produto do meio que ele está inserido. Comportamento artificial, a forma de se alimentar diferente de que se ele se alimentaria na natureza.
os sentimentos dele são confusos, na maioria das vezes é de frustração e aceitação, é isso que me tem ali, às vezes não, por isso que acaba tendo muitas vezes acidentes com esses animais. Então é uma resposta complexa de se dizer, né? Eu acho que ela tem muitas variáveis dentro desse universo. Mas a gente só descobre quando um elefante que era muito violento, muito agressivo, que eles falavam isso do elefante que tá ali tacando pedra em todo mundo, quando ele chega aqui, esse elefante some. Porque o que ele vai atacar pedra nas pessoas? Ele tem mais o que fazer da vida dele ali no meio da floresta, paz, controlada, né? É isso, então tem... Pode falar, desculpa. Não, é porque tem muita gente participando. Carla Farrima, estão parabenizando a sua iniciativa, falando aqui que ouvem pouco sobre o santuário, estão matando curiosidade. E eu tô vendo que tem ouvinte aqui com curiosidade sobre os elefantes. Falando assim, Marcela, por que dizem que a gente tem memória de elefante? Pergunta pro Daniel se a memória deles é tão boa assim, se eles guardam caminhos, se eles lembram, falando sobre essa empatia, perguntando se é verdade que eles têm muita empatia, riem, choram, quando perde alguém, estão perguntando se eles ficam tristes, né? Eu vejo que as pessoas buscam informação e elas estão com curiosidade sobre o comportamento dos elefantes. Tudo isso que perguntaram, eu afirmo que sim. Eles riem, eles choram, eles têm expressão de felicidade. Quando a gente percebe que um elefante está se dando bem, muitas pessoas perguntaram como é que você sabe essa expressão que ele está fazendo com essa orelha é que ele tá gostando ou ele tá se sentindo incomodado. Eu falei, não é só a orelha que a gente olha, nem o rabo. É a expressão. Eles têm uma expressão de prazer quando eles estão bem, eles têm uma expressão de cansado, quando eles estão com sono eles têm olheiras, aquela bolsinha embaixo dos olhos, tipo, eu tô querendo dormir, me deixa em paz. Ele tem muitas expressões que a gente consegue perceber, mas principalmente no olhar deles a gente consegue fazer. Não é um olhar de eu tô tentando achar que é aquilo, eu acho que é aquilo que aquele animal tá sentindo, então eu vou falar que aquele olhar tá brilhando, que é isso. Não, a expressão mesmo facial. A gente sabe quando uma pessoa tá irritada, tá desconfortável, a gente é muito expressivo, né? Mas esses animais também são. É que a gente não tem hábito de viver com eles para perceber isso. Num cachorro a gente consegue perceber isso também no olhar dele. Claro, o rabinho ali ajuda, entre outras coisas, né? Eles vivem numa sociedade super complexa. Abelhas vivem em sociedade complexa. Imagine um mamífero do porte do elefante, com toda essa riqueza que ele tem, é extremamente complexo. Então, assim, eles sentem falta dos outros, eles são sencientes, eles têm noção do que eles são. Eles têm apego aos filhotes, às manadas que eles vivem. Quando morre um membro do grupo, eles têm um processo de velar esses membros desse grupo. Eles ficam em volta deles por muitas horas, como se eles estivessem se despedindo mesmo dentro desse processo. E a gente faz isso aqui, quando eventualmente morre algum elefante, e ele era daquele grupo, ou veio junto, no caso que a Guida e a Maia que vieram juntas, viveram muitos anos juntas, quando a Guida morreu, a gente deixou ela ali com o corpo dela um tempo, ela podia ir para qualquer outro lugar, ela não quis, ela quis ficar ali, até a gente fazer o processo de necrópsia que a gente precisa fazer para saber a causa da morte e tudo mais. A gente permite que ela se despeça dela. E ela é enterrada ali onde ela morreu, para que o outro elefante passe ali quando ele quiser, fique ali em algum momento, quando ele sentir que é importante para ele ficar nesse local, como se a gente estivesse visitando um túmulo de uma pessoa querida, né? Então tem algumas similaridades. Não tem uma questão religiosa, né? A gente tenta traduzir isso de mais próximo da gente, mas é de uma forma deles, né? Que eles desenvolveram ao longo dos milhões de anos, né? Enfim, então a gente consegue perceber essa sensibilidade deles. E a memória de elefante, porque é um animal muito grande, é um animal muito... vive muitos anos, e eles migram milhares de quilômetros. E eles migram por necessidade, não é porque eles querem migrar. Eles vivem num lugar que tem secas extremas e acaba a água num lugar e a alimentação, eles têm que ir para um outro local. Para onde eles vão? Por que eles têm um grupo sempre gerido por uma matriarca, a mais velha, que é a responsável daquele grupo de maior parte de fêmea? Os machos, quando estão nesses grupos, geralmente são jovens até a idade reprodutiva, depois elas vai para fora do grupo, vai seguir sua vida de macho com outros machos, enfim, né, segue. Esses grandes grupos liderados por essas matriarcas guardam os caminhos que eles faziam na natureza para achar água, para achar alimento, para se comunicar com outros grupos. Às vezes eles formam grandes grupos, um grande grupo com vários grupos menores, porque
um grupo sabe o caminho melhor que o outro, né? E para chegar nesse local. Então, assim, a memória foi um dos grandes fatores que ajudou a evolução deles, né? Para continuarem nesse mundo ali pós Daniel, os mamutes. nosso tempo está enfim. se esgotando. Eu queria muito fazer uma pergunta para você, Claro. que foi uma questão que me perguntaram, e eu até fui pesquisar sobre o caso do elefante Sandro, né? Ele tá Claro. ele tá no interior de São Paulo, se eu não me engano, Sorocaba. Sorocaba. E ele Isso. tá para vir para o santuário? É essa a situação? Porque eu sei que tá tendo gente que defende, gente que não defende. Eu queria que nosso tempo tá quase acabando, mas eu queria só que você tivesse um tempinho para falar sobre isso um pouquinho. Sim, o Ministério Público de Sorocaba entrou com uma ação pedindo a saída do elefante Sandro após a morte da elefanta Raissa, que morava no mesmo recinto que ele. Isso já tem mais de 4 anos. O Ministério Público entrou com essa ação, é o autor da ação, entrou em contato com a gente se a gente poderia receber o Sandro. A gente falou, com certeza, podemos receber o Sandro, temos área pronta, tá tudo certo para receber, e a gente custeia tudo sem onerar o município. Tentamos entrar em contato com o município várias vezes, não teve jeito, não responderam. O juiz decidiu pedir uma perícia, um veterinário perito do governo, das listas do governo mesmo, para ter para ser independente ali a avaliação, né, para não pender para nenhum dos lados, foi feito, identificou que o melhor lugar para o Sandro ir seria sim o Santuário de Elefantes. O juiz decidiu pela transferência do Sandro e o prefeito tem o prazo para recorrer até o dia 10 ou o dia 16 de julho agora. Então, ainda o prefeito pode não recorrer e deixar o Sandro vir para o santuário, ou ele pode recorrer e ainda continuar na justiça. Ele isso. É um macho Tivemos asiático. Reunião com o prefeito. Ele é um macho asiático. Ele viria para uma área só de macho asiático, próximo das fêmeas asiáticas ali. Então, tá tudo pronto para receber. Depende, nesse momento exato, da prefeitura cumprir a decisão da justiça. Mas cabe recurso ainda, esse processo pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Olha só, Mas Carla, tem totalmente muita querendo recebê-lo. gente parabenizando vocês dois aqui pela conversa boa. Vou colocar aqui o Gersino, que está participando. Pergunta por que ele é tão grande e o olho é tão pequeno, Marcela. Por quê? São coisas que a evolução de um animal vai acontecendo de acordo com se aquilo ajudou ele naquele ambiente, né? Precisamente eu não sei porque o olho dele é pequeno, mas eu acho que numa savana, num lugar que venta muito, num lugar que que o olho pode ser atacado ou qualquer coisa do gênero, não precisava de um olho muito grande. Ele tem uma visão boa, mas não é uma coisa assim excepcional. Ele tem uma audição maravilhosa e um olfato perfeito, sabe? Então, são os elementos ali perfeito. Então eles conseguem perceber, sentir sons, eles conseguem ouvir sons a quilômetros de distância e sentir pelas patas sons a quilômetros de distância, vibração. Alguns hertz eles conseguem perceber movimento de manadas, terremotos, qualquer coisa para que ele tome alguma decisão em relação àquela manada. Então, a visão dele não é uma coisa tão importante assim, né? Não é um destaque tanto dele. E um olho pequeno, um olho grande não faz tanta diferença na vida dele nesse momento. Só mais uma dúvida, Daniel. Você comentou que no Brasil acho que existem 11 ainda elefantes em cativeiro. Então, hoje o santuário ele teria condição de receber esses animais, assim, porque a gente sabe que eles podem viver muitos anos ainda. Sim, claro. O santuário tem condições de receber todos os elefantes da América do Sul, não só do Brasil. Então a gente está aos poucos tentando trazer esses elefantes e oferecer um lugar adequado para elefantes, que é o único santuário na América Latina toda, né? O outro santuário mais perto que tem daqui é nos Estados Unidos. Então a gente colocou aqui porque não tinha suporte nenhum para esses elefantes em cativeiro, por isso que ficou no Brasil. Então a gente tem condições de estar trabalhando para que esses animais venham. Vocês acompanham também onde esses animais estão, a situação deles, de saúde, tudo isso. Sim, situação de saúde, exatamente. A gente sempre tenta entrar em contato com esses locais e oferecer o santuário para que eles tenham um final de vida digna. No geral, a gente não é bem recebido. Imagino. Faz parte. Daniel, nosso tempo está acabando. Claudinei está perguntando qual a idade máxima que pode chegar um elefante. Um elefante pode chegar... Mais um último barulhinho. Imagina. Um elefante pode chegar até uns 70 e poucos anos, quando ele tem assim, um máximo de idade atingido. Algumas exceções podem passar,
mas a média de vida deles em vida livre pode chegar aí 60, 70 anos. Em cativeiro, a média de vida desses elefantes cai na metade em cativeiro. Mesmo que alguns cheguem a uma fase idosa, 60 anos, mas morre muito jovem, recém-nascido, com 30 anos de idade. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação. Daniel Moura, biólogo, diretor do Santuário de Elefantes. Leve o nosso carinho, o nosso agradecimento e admiração a todos os colaboradores desse santuário e saibam que a partir de hoje aqui vocês têm voz, vez e espaço sempre para a gente mostrar e conversar sobre esse santuário. Obrigada pela confiança em conversar conosco e que a gente tenha muitos faleiros como esse, viu? Muito obrigado, eu fico à disposição sempre que vocês quiserem conversar sobre o santuário, a gente está à disposição para recebê-los aqui, de portas abertas. Foi muito bom, Daniel, de poder ver ela ainda, ela tá atrás de você ali. E já fica o Instagram também, quem quiser acompanhar o trabalho do santuário, que é uma associação sem fins lucrativos também, né? Uma organização que não tem lucro nenhum com isso. É todo o trabalho para os animais também ali, os elefantes e outros também que ele comentou, que é @elefantesbrasil lá nas redes sociais. Segue lá, acompanha. Um abraço, Daniel, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, Carla. Obrigada. Carla Farrima, você é craque, né? Colocou o Daniel no ar, mostrou a Kênia. Colocamos a Kênia no ar. A gente só não trouxe ela aqui, porque aí não dá, né? Não, a gente traz o cachorro, mas a elefanta não ia dar. Adorei, Carla. Que programa. Gente, obrigada, viu? Mais uma quinta-feira. Eu vou dar meus recadinhos do final do programa. Neste sábado, tem evento de adoção do Projeto Lunar lá no Pantanal Shopping. Então, você que quer adotar um gatinho, um cachorrinho, corre lá no Pantanal com a parceria do Projeto Lunar. Vão ter vários animais para adoção também, encontrar um novo amor para sua vida. Obrigada. Até a semana que vem. Até a próxima semana. Vambora, professor. Vambora. Amanhã, Inteligência Artificial, Saúde e Longevidade. Tudo junto. 2 quadros, legal. Estaremos de volta. Que assim seja. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela confiança no nosso faleiro. Desejo um excelente final de quinta-feira para você. Um forte abraço. Segue